a questão do pós-colonial e do decolonial. Seriam teorias do terceiro mundo, teorias para pensar o terceiro mundo. E eu acho que essa provocação é interessante, porque a gente pensa, geralmente, política em termos de um binarismo, uma dualidade entre capitalismo e socialismo, e a tensão que a teoria pós-colonial pode trazer para isso é pensar uma política própria do terceiro mundo, né? Se haveria, ou como pensar sociedades que outrora foram colônias nesse sistema político que é herdado do primeiro mundo. Então, assim, tanto o liberalismo quanto o marxismo se pretendem formas de lutar pela liberdade, de lutar por direitos humanos. Pelo menos, em teoria, o liberalismo clássico defende essa sociedade onde as pessoas vão ter a liberdade de credo, as liberdades econômicas e tal, né? Então, são duas teorias, de certa forma, fundamentalmente conflitantes e que marcam a história do Ocidente moderno e que, quando elas são trazidas para o terceiro mundo, há uma série de inflexões novas ou diferentes, né, das problemáticas do primeiro mundo e dos problemas do século XX, que foi onde essa questão de capitalismo e socialismo foi pujante na história global, né? Então, o que os autores pós-coloniais e decoloniais muitas vezes estão tentando fazer é pensar justamente essas formas de existir, de pensar, de desejar ou de se organizar no terceiro mundo. O pós-colonial é uma perspectiva que começa com alguns autores indianos. É uma teoria que, depois da década de 80, ela se internacionaliza e em todo o terceiro mundo e no primeiro mundo também, mas que ela surge na Índia. E a Índia é um contexto interessante para pensar isso, porque eles deixaram de ser uma colônia muito depois de nós, no Brasil, e era já meados do século XX. E eles têm várias questões como casta e questões que são comuns a nós, como raça, né? Eles são não brancos, e nós, brasileiros, também somos não brancos. Até quem é branco no Brasil, quando vai para um país originalmente branco, como a Europa, tu é lá um latino, uma outra coisa que não é branco, né? Essas questões estão todas ligadas a colonialidade, as nossas próprias formas de pensar sexualidade, gênero, homofobia, também podem ser vistas como heranças da colonialidade, porque nós, Brasil, Argentina, Uruguai, a América de uma forma geral, ela tem essa herança cultural europeia, desde os Estados Unidos até o extremo sul, né? Então, a forma com que a gente organiza a nossa vida e as nossas tensões sociais são, de certa forma, desdobramentos dessa perspectiva eurocentrada, que tem a Europa como centro do mundo, como centro da razão, como estilo de vida desejável. Enfim, a gente herda tudo da Europa, de certa forma. A nossa própria noção de economia, o capitalismo, ele é internacionalizado, mas ele é de berço anglófono, né, dos países que falam inglês. E a principal forma de anticapitalismo, que é o marxismo, ela também pode ser pensada como uma forma nortista de luta contra essa forma de opressão. Então, assim, o que eu queria colocar de engraçado é como tanto a forma de dominação quanto a forma de resistência que a gente tem em primeiro plano são perspectivas do norte. E aí o que o decolonial traz de interessante é como que essas duas formas são estranhas, muitas vezes, para povos tradicionais. Por exemplo, digamos, na Índia as pessoas viviam de uma maneira com base nas castas, ou enfim, lá tem várias etnias que falam línguas diversas. Aqui eu já estou entrando num texto que é o texto da Gayatri Spivak. Pode o subalterno falar? Ela pergunta. Então, lá eles tinham uma forma tradicional de vida e que, claro, tinham suas formas de dominação contidas ali, né? Então, eles são colonizados pelos franceses e pelos ingleses em momentos diferentes. E aí, bom, essa colonização traz diversas formas de subjugar o povo indiano, que são novas e estranhas, mas, em um certo momento, o país ganha independência. E aí a pergunta que fica para a classe política, para os intelectuais e para todo mundo, de certa forma, é: e daí, né? O que a gente faz a partir daqui? Como criar uma sociedade, como pensar nossas formas de viver e fazer para fora disso, né? Porque nem a tradição é a resposta certa, né? A tradição, evidentemente, tem que ser superada, e nem o modelo colonial seria o ideal, né? E aí, esse é o paradigma do país independizado de terceiro mundo. A teoria pós-colonial, ela surge muito nesse contexto e com esses dilemas. E o decolonial é uma teoria aparente, de certa forma, embora de origem muitas vezes latino-americana, os autores que estão fazendo essa frente.
são teorias irmãs, de certa, irmãs no sentido de serem teorias do terceiro mundo e que tocam temas comuns. Não, mas é bem isso, né, cara? Porque na geografia tem muito esse lance, né, da visão eurocêntrica do mundo. Tenho na minha mesa lá no IFE, tem um globo, né, cara? E o meu globo, cara, tá assoleado. A minha orientação é pro sul, entendeu? E várias vezes eu chego na minha mesa, já acho que umas 3 vezes. Aí algum colega entrou lá e disse: ah, não, está virado esse globo aqui. Aí o cara vai lá, desmonta o meu globo e bota na perspectiva eurocêntrica do mundo, no norte para cima, né, e o sul para baixo. Cara, e como isso impregna, né? E quando eu dou minhas aulas, principalmente na cartografia, que a cartografia ela vai marcar, né? Ela vai trazer um carimbo eurocêntrico. Os mapas foram todos eles produzidos pelo eurocentrismo, a Europa no centro, em destaque, no alto, né? E eu peço para os alunos fazerem uma reflexão, né? Vocês fechem os olhos agora e imaginem como é que eram as suas aulas de geografia, o mapa mundi para vocês. Cara, vai ser esse mapa mundi que eu vou mostrar para vocês agora. Porque essa é a visão eurocêntrica que a gente reproduz e muitas vezes nem se faz a reflexão do porquê, né? Não se perguntam por que eu utilizo isso como uma forma de representar o mundo. Ó, essa aqui é uma discussão interessante na geografia, cara. Esse aqui é o mapa do Torres Garcia, que ele foi feito em 1943. É chamado de a América do Sul invertida. Esse mapa é muito famoso, então ele está no contexto aqui dessa discussão pós-colonial, porque ele vai dizer o seguinte, ó, a minha escola é a escola do Sul. Não se deve falar do Norte para nós, né? E sim, numa oposição ao nosso Sul aqui. Por isso, agora, ponemos o mapa ao revés, né? Viramos o mapa aqui, ó. E então temos justa ideia de nossa posição. E não como querem o resto do mundo. Cara, a gente tem essa perspectiva aqui, que é uma perspectiva latino-americana de ver o mundo, né? Discutir a questão da cartografia, que o nosso norte é o nosso sul. Uma questão que dá para trazer adjunta a isso é que o norte pode dizer respeito a um desejo também. Esse é o meu norte, né? E esse mapa aqui, uma gravura, na verdade, do Torres Garcia, é de 1943, cara. É um momento aí que começa, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, o processo de descolonização na Ásia e principalmente na África também. Pô, o Brasil lá, em 1822, deixa de ser colônia, né? Mas essa discussão que a gente está falando do pós-colonial, dos autores que a gente vai trabalhar agora, assim, na literatura, né? Começa no momento pós-Segunda Guerra ali. A África deixa de ser colônia, o processo da independência, as revoltas coloniais, né? Do Frantz Fanon, a gente vai falar um pouquinho dele agora na questão da Argélia e de outros tantos autores que foram fundamentais nesse momento pós-Segunda Guerra Mundial, para começar a discutir a sua realidade, né, de um momento de pós-colônia, quer dizer, o que vai rolar agora, como é que a gente vai ver o nosso território, a nossa economia, a nossa forma de ser. Tem esse texto do Chakrabarty, que é bem interessante também, Provincializando a Europa, né, é o nome desse texto. E eu acho que esse nome é bem sugestivo, porque a gente, como tu falasse, a gente tende a ver a Europa como o centro do mundo, mas é só mais um dos cantos, né? Não é mais um mundo com um centro e uma periferia enorme, mas é tentar reverter essa perspectiva para pensar que é vários centros, e a gente pode ser o centro da nossa própria história, com uma perspectiva própria e tal. É a busca por uma independência psicológica, mental, ontológica ou epistemológica, né? A busca por conceitos do terceiro mundo, por uma forma de ver que não seja dependente da modernidade, porque a modernidade ela tem um centro, a história não tem centro. Claro, o centro da modernidade é o primeiro mundo, é a Europa e tal, né? Mas a gente não depende desse processo, a gente pode ser fruto desse processo colonizador, mas a gente tem controle sobre o processo, de certa forma, né? A gente não é agarrado nesse negócio. E o processo modernizador nos coloca nessa posição de terceiro mundo, mesmo com o crescimento econômico. Essa é uma questão, né? A nossa luta política, em muitos termos, é uma luta por participar do jogo econômico, né? Chegar no primeiro mundo, ser um país capitalizado. O Brasil, em relação aos países latino-americanos, está de parabéns nesses termos, um centro econômico da América Latina, mas ainda sofre um preconceito simbólico, né? Tu ainda é o mais vulnerável. E se alguém tiver que cair desse jogo, vai ser o não branco, o periférico, né? A dominação, conforme o Fanon propõe, ela não é só uma dominação econômica, ela é uma dominação simbólica, racial, né? Nesse sentido, nós somos os não europeus, os não brancos. Enfim, como essas questões são correlatas, né? E o fato de a gente sofrer uma dominação internacional, em termos de economia, está correlato, muitas vezes, a essas questões culturais, estão fora da economia.
Então, assim, a economia produz as formas de cultura e as formas de cultura produzem também. É cair fora de um determinismo economicista que vai pensar que ali tu ajeita tudo, ali tu organiza as coisas. E por isso os estudos pós-coloniais e decoloniais são estudos de cultura, né? Eles começaram na literatura, como uma espécie de crítica literária pós-colonial. E hoje ele, claro, vai ter inflexões em vários campos do saber, desde a psicologia até relações internacionais. Então, é para mostrar a amplitude do impacto que esse tipo de teoria teve, e muitos autores significativos hoje em vários campos pagam tributo para esse tipo de perspectiva. Esse livro do orientalismo, vou dar uma falada nele, ele é um livro fundador do pós-colonial, né? E o Eduardo Said, ele é um palestino. Ele está pensando... O Oriente sempre foi um tema que fascinou os europeus, né? Desde a questão das especiarias até a China, a Índia. Caras que iam para o Oriente e voltavam cheios de histórias e coisas malucas e chegavam ali, de certa forma, fascinavam o mundo branco. O oriental, ele é construído na cultura europeia, que muitas vezes chega a nós, como um mundo de mistério, um mundo de sensualidade, da dança do ventre, da lâmpada mágica. E a questão que o Eduardo Said traz, que o Oriente em si ele é uma pluralidade quase indescritível e conflitante em si mesmo, e que discursivamente é criado como uma homogeneidade. É muito transponível essa linha de raciocínio para pensar a América. A gente pensa o índio. Como é o índio? O índio é assim, tem um desenho de índio, mas na verdade tem centenas de etnias conflitantes entre si, modos de organização social diferentes, enfim, né, de relações com o planeta diferentes, etc. E o brasileiro também, o que é um brasileiro? Ele gosta de futebol, ele olha novela, sabe? Esse seria um orientalismo à brasileira que a gente sofre do exterior e tal. Então, são essas questões da construção cultural da diferença. Isso tem um diálogo interessante com esse livro do Fanon aí também. O Said, ele nasce ainda na ocupação britânica, depois ele desenvolve a carreira dele em Nova York, e aí ele, nesse livro atrás, isso ele colocou, né, cara, o oriental como o exótico, como o outro, né, como o bárbaro, cara, quem não compartilha os valores culturais do Império Romano são os bárbaros, né. O Said vai fazer mais ou menos essa discussão, quem não compartilha dos valores culturais do Ocidente, ele é visto como o outro, né, como o bárbaro. E essa visão está muito impregnada na nossa sociedade ocidental, né? Por exemplo, o imperialismo estadunidense em relação ao Oriente. E aí a gente vai ter, por exemplo, também lá no Oriente, que o Oriente é uma invenção, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, são linhas traçadas na areia. Então, os caras criaram países artificiais naquela região do globo que é geopoliticamente ela é estratégica para as suas grandes reservas de petróleo. E o Fanon, né? Fanon é um caribenho, ele é da área de saúde, ele é um psiquiatra, ele vai participar ativamente da Revolução Argelina, Os Condenados da Terra. É um livro dele que é fundamental nessa discussão que a gente está fazendo hoje, né? Ele também tem outro livro, né? Que é aquele Pele Negra, Máscaras Brancas, que aí fica como dica. Eu recomendo a galera que tiver a fim de ler, vale muito a pena, né? Eu vou falar um pouco do Stuart Hall, cara. É um jamaicano que vai para a Inglaterra, e a priori interessado na teoria marxista, e ele vai ler o Capital com uns grupos de estudo lá na Inglaterra, ao ponto que, de certa forma, ele começa a se distanciar de uma forma de ler muito ortodoxa, a pensar como as relações de diferença dele, enquanto sujeito, com aqueles caras criados na Europa, de uma classe trabalhadora britânica, né? Ele vai perceber que a relação dele com o habitar a Inglaterra é muito mais complexa do que aqueles caras que nasceram lá e tal. É justamente inverter o olhar eurocêntrico, como que essa nossa perspectiva também é contextual. Depende da maneira que a pessoa se posiciona, né? Muitos dos autores pós-coloniais também depois vão viver alguma fase da vida deles no primeiro mundo, e o pós-colonial vai ter inflexões sobre o primeiro mundo. Então isso é um aspecto interessante do pós-colonial também, que ele não retumba só no terceiro mundo. Portugal hoje é pós-colonial, porque eles já não têm mais as colônias, né? Então o pós-colonial ele traz efeitos também no primeiro mundo. A Inglaterra, a mesma coisa, e por diante, né? Quando se discute pós-modernidade, que é um tema que foi recorrente na década de 80, 90, muito do que vem é que uma das características da pós-modernidade seria a diáspora, que os sujeitos hoje, eles viajam pelo mundo mais do que nunca. O sujeito, ele é desterritorializado, né? Então, tu mora aqui um pouco, mora lá um pouco e tal. E essa é a própria trajetória de vida do Stuart Hall e de muitas outras pessoas, enquanto ele propõe que a diáspora é uma característica do povo negro por si, né? O povo negro é um povo que foi tirado do seu lugar, no caso do Brasil, dos Estados Unidos, um continente com muitas migrações, e esses conflitos bélicos são muitas vezes produtos da colonialidade, né? Claro que já havia conflitos entre os povos africanos, mas não com a tecnologia e com a dimensão do mundo pós-colonial, né?
a influência colonial na África ela é bem nefasta, violenta, em termos de... Os próprios estados são uma construção colonial. A divisão territorial e cultural africana era muito diversa do que é hoje. E daí hoje o que a gente tem é, de certa forma, uma cicatriz da colonialidade, o mapa ali, os cortes, eles não são cortes tipo essa etnia para cá, aquela para lá e tal. Há etnias fronteiriças, há etnias em conflito no mesmo território. E esse livro da diáspora traz essa questão, né? O Stuart Hall me parece um crítico da pós-modernidade interessante, embora esse livro aí da direita, a identidade cultural na pós-modernidade, parece que ele está afirmando a ideia de pós-modernidade. Esse é um livro bem importante do Stuart Hall, mas que chegou no Brasil com essa tradução um pouco estranha. Ele traz a questão de pós-modernidade, mas de uma perspectiva muito crítica, né? Porque as teorias da pós-modernidade, muitas vezes, apontam para um mundo onde a política é impossível, ou onde os processos de representação perderam sentido e agora tudo é simulacro, a gente vai repetir a história para sempre, talvez a morte da história, a morte da luta política, mas o Stuart Hall, ele critica isso, porque ele diz assim, a gente não vive um rompimento com o moderno, mas uma alta modernidade. A gente vive um processo de modernidade ao quadrado, pelos avanços tecnológicos e tal. E aí ele pensa a identidade cultural, que é a construção do sujeito. E isso me parece interessante, porque no mundo tradicional, as identidades, elas são mais ou menos dadas, né? Quer dizer, se tu é homem, o teu destino é esse, se tu é mulher, o teu destino é aquele. Pensando assim, um mundo medieval, vamos dizer. Se tem um emprego aqui, tu vai viver nisso até o final da tua vida, tu não tem muito com o que se preocupar, porque tu não tem voz para nada, né? Então, as coisas são muito dadas, né? As identidades de gênero são dadas, o grupo étnico a que tu pertence é dado, tu provavelmente vai viver no mesmo lugar que tu nasceu e tal. E o mundo moderno, e principalmente o mundo na alta modernidade, é um mundo de fluidez, né? Principalmente para a minha geração, que vai ter um emprego menos fixo ainda do que no passado. E sexualidade, até transexualidade, são questões de mudança possível, mudança rápida, né? E digamos assim, os relacionamentos também são mais fugazes do que no passado, isso já está no Bauman. Mas assim, então, esse sujeito da alta modernidade, que é o sujeito do presente, ele é um sujeito mais do que nunca em fluxo. Ele é um sujeito cujas identidades vão ser potenciadas para certos fins e em certos momentos, e depois a coisa muda. Ele tenta definir mais ou menos como os processos de luta no nosso tempo se dão muitas vezes em torno dessas identidades, das questões, e no campo da comunicação, né? Uma guerra comunicacional e uma guerra simbólica muito forte, né? Principalmente hoje, assim, as disputas se dão em termos de mídias, redes sociais, televisão, rádio, informação e contra-informação e desinformação, e isso está muito balizado por questões de raça, de gênero, de classe social, ou de esquerda à direita, ou seja, essas questões vivas, que são questões pós-coloniais, que são, assim, as chagas que o mundo colonial nos deixou, hoje parecem se dar muito midiaticamente, assim. Então o Stuart Hall também está tentando pensar sobre isso, os processos de construção das culturas, as culturas jovens, o punk, os rockers, os negros e os brancos, ou questões de feminismo, todas as questões que estão costuradas no pensamento, na produção do Stuart Hall, e justamente por ele viver na pele isso, de ser um sujeito em trânsito, de ser um estrangeiro. E aí ele conta também que ele nasceu na Jamaica, vai para a Inglaterra, aí depois de tantas décadas ele volta para a Jamaica e ali ele é um estrangeiro também, porque ele é o cara que estava lá. Isso, é o sujeito sem lugar. Eu tive um professor na graduação que explicava o Stuart Hall de uma maneira muito interessante, que ele contava uma história do pai dele, que trabalhou numa fábrica da Ford. E ele se aposentou e aí ele ia visitar a fábrica da Ford de novo, passeava lá dentro e tal. E que era para pensar como que no passado a identidade do sujeito estava muito ligada àquilo que ele fez a vida inteira, né? E para minha geração, por exemplo, isso vai ser cada vez menos uma possibilidade, tu vai estar em trânsito. Muitos dos autores que começaram com essa perspectiva, eles começaram a partir do marxismo. O marxismo parece costurar a sociedade entre os detentores dos meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Para construir a teoria pós-colonial, além de contextualizar essa questão do marxismo, eles vão costurar isso com coisas que vão vir pós-década de 60, 70, 80, e permite a gente trazer a coisa para o terceiro mundo. Então, o que eu quero dizer é um pouco como que essas questões de liberalismo e marxismo, elas servem para pensar o terceiro mundo, mas nunca de forma pura, né? Todo o esforço dos marxistas brasileiros também é traduzir esse negócio. E um liberalismo puro no Brasil também parece muito estranho, porque os lugares onde o liberalismo deu certo, Estados Unidos e Inglaterra, eles dependeram do imperialismo para fazer a coisa dar certo. E o liberalismo, enquanto teoria, ele ainda carrega uma defesa dos direitos humanos, uma defesa das liberdades de expressão, das pluralidades, né? E a maneira com que a gente incorpora historicamente no Brasil o liberalismo, ela é muito voltada para a economia. Isso não é só no Brasil, em vários países a coisa se dá mais ou menos assim.